Então, gente, vamos entrando. Já entrou o Alessandro Pombal Pinto, Anabelo, Darliliana. É isso aí, gente. Muito boa noite a todos. O advogado 2021 entrou. Muito bem. Vai poderosa. Ih, já começou. Vamos lá, gente. Você falou que você está onde? Brasília, Brasília. Eu pensei que você era de São Paulo, capital a região do federal. Sul. Não, eu Beleza. sou, na verdade eu sou gaúcha, Beleza. mas moro em Brasília e até mês de novembro eu morava em Portugal, em Beleza. Cascais. Bacana, bacana. Eu morei em Portugal por 22 anos, na cidade de Aveiro. Ah, Conhece? não cheguei a conhecer Aveiro. Nós Aveiro ficamos mais ali na é região de a, Lisboa mesmo. é a Veneza portuguesa. Fica próximo do Porto, fica próximo a Sim, Viseu. de fotos eu conheço, é Não, belíssimo. Aveiro é espetacular. Eu fui para lá, acho que você não era nem nascido. Ovos moles da Não Aveiro. querendo, não querendo saber a sua idade, né? Eu fui para lá em 1999. Desculpa, em 98. No finalzinho 98. da Expo de 98. Eu fui na inauguração do Oceanário de Lisboa. Não, que legal. Olha só para você ver, quando você foi em Lisboa, já existia o Oceanário. Eu fui na inauguração, imagina, hein? Imagina só você. Então, gente, vamos lá. Deixa eu só dar uma boa noite aqui à turma que já entrou. Milton, muito boa noite. Diego, boa noite. Emanuel, boa noite. Hélio Mota, boa noite. Patrícia, Carlos, Imorê Santos, boa noite. Francisco Pereira, Samuel, CB Almeida Construtora, muito boa noite. Seja bem-vindo. Grupo Griffin, muito boa noite. É isso aí, Fábio. Então vamos lá, gente. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo. Vamos dar aqui as boas-vindas à nossa convidada. Antes de mais, quero agradecer por ter aceitado o meu convite, por esse bate-papo. Tá? Todas as pessoas que estão aqui nessa telinha, estão aqui para agregar valor em determinado assunto. E hoje eu te convidei para você falar um pouco sobre mentalidade, né? Aonde podemos usar nessa mentalidade para qualquer tipo de nicho. Então, eu gostei, já te sigo também para aí quase 2 meses, foi no início de novembro, e de lá para cá eu ando curtindo seus reels, que realmente é encantador. Você tem o poder da palavra, eu gosto muito. Obrigada. Teve um que você falou que eu lembrei a minha infância. É assim, não tem o que falar. Seus reels é espetacular, cara. É show de bola. Parabéns. Continua assim, tá? Hoje é dia 11, tá? Te desejo mais uma vez aí um feliz ano novo para nós todos que estão tá nessa live, especialmente para você, para que esse ano a gente possa crescer junto e vamos ouvir o que você tem para falar, para que a gente possa aplicar o que você vai falar ao longo desses anos que vem para frente. Então vamos lá, gente. Boa noite a todos nessa quinta-feira. E vamos receber uma mentora, empresária e advogada. Então vamos dar boas-vindas a Viviane França. Viviane, fala para a gente de qual cidade você está falando, né? Que as pessoas que chegaram agora, né, não viu o início da live. Então fala para a gente qual é a cidade que você está falando, de qual origem que você veio, fala um pouco de você e fala para a gente qual foi sua virada de chave para se tornar essa referência no desenvolvimento humano, que realmente o seu Instagram é espetacular. Fala um pouco de você, para a gente conhecer um pouco de você. Você é muito generoso, Luiz. Obrigada pelas palavras. Espero fazer jus a todas elas. Boa. Então, boa noite, feliz ano novo para você, para todos que estão aqui, que entrarão. Eu falo de Brasília, né, capital federal. Sou do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, sou gremista. E nasci no interior, na verdade nasci em São Leopoldo, que é a região metropolitana de Porto Alegre, mas só nasci. Com 2 anos de idade, meus pais voltaram para a cidade de origem, uma cidade chamada Lagoão, uma cidade de menos de 5 mil habitantes na época, então a zona rural.
né? Eu sou filha de agricultores, nós plantávamos fumo, a minha infância foi toda trabalhando, por isso que para mim a melhor escola é o trabalho. A gente consegue aprender, a gente consegue desenvolver coisas nas salas de aula, mas o trabalho é um grande mestre, talvez o maior de todos. Enfim, tive uma Espetacular. infância, tive uma Fala, fala, fala. infância, tive uma infância assim bastante dura, carente. Meus pais são de origem muito humilde, conseguiram vencer muito na vida, mas nós fomos uma família que, graças a Deus, comida nunca faltou dentro de casa, mas com relação, por exemplo, a vestimenta, mochila, essas coisas assim, sempre foi muito escasso, né? Quando eu era criança, uma vez por ano era quando nós íamos à cidade para comprar uma peça de roupa. Uma peça de roupa para o verão, uma peça de roupa para o inverno, um tênis. Então, assim, eu dou muito valor a tudo que eu conquistei com o suor do meu trabalho. Espetacular. Para por aí, senão eu choro. Não, mas Pode parar por aí que eu vou chorar. é que É para assim, entender de onde vem essa mentalidade, é, porque eu penso assim, eu sempre busquei o melhor para minha vida, isso. mas a minha mentalidade nasceu na raiz do berço da minha família. Boa, Então, o que espetacular. eu sou é graças aos ensinamentos, às dificuldades, a tudo que a gente passou lá atrás. Muito bem. Vou tomar uma água porque Está eu também fiquei contando sua emocionada. história aí e fez uma retrospectiva muito rápida da minha infância, né? Também a minha infância não foi nada legal. Minha adolescência foi voltada mais para sair do Brasil, por isso que eu servi o exército, acabei o exército e peguei minha malinha e fui para Portugal. E lá fiquei por 22 anos, porque eu vi que eu não ia crescer naquele local, né? Eu sou natural de Vila Velha, Espírito Santo, não sei se você já ouviu falar. Claro. Então, naquela época, grande parte dos meus amigos ou iam para os Estados Unidos ou iam para a Austrália. Pouquíssimas pessoas iam para Portugal. Aí eu escolhi Portugal, me dei bem, fiquei lá 22 anos, trabalhei na fábrica da Renault, aonde comecei de operador de máquina, montador de peça, né? E Uhum. cheguei até auditor da qualidade ao longo desses 22 anos. Deixa eu só dar uma boa noite aqui e já tem coisas aqui para falar. Nossa, já entrou muita gente, já saiu. Peraí, gente. Mavia, boa noite. Rick Ferreira, boa noite. Camila Nunes, Tatiane, boa noite. O Jô Silva escreveu o seguinte: vou limpar seu nome. Melhor escola é o trabalho. A melhor escola é o trabalho. Joyce, foi o corretor. Aí depois, parabéns. Misael, Marcos, boa noite. E Luciano, boa noite. Lucas, Franca, boa noite. José Roberto, boa noite. Luciano de novo. João Horácio, boa noite. Leandro Gomes, boa noite. Gilberto, boa noite, Gilberto. Então, gente, vamos lá. Então, quem nunca assistiu minhas lives, eu sempre gosto de fazer uma introduçãozinha rápida para a gente entrar num tema. Hoje o tema é muito quente. Então, vamos lá, gente. Hoje vamos falar sobre vendas e mentalidade. Todos nós temos momentos difíceis na vida, mas isso não precisa nos desanimar. Por exemplo, um vendedor comum está enfrentando alguma dificuldade e diz: ó, estou com um problemaço hoje. Isso é um vendedor, tá? Totalmente desanimado, já começa de manhã desanimado. E o outro vendedor, campeão de vendas, tá? Qualquer nicho, tá bom? Imobiliária, vendedor de moto, vendedor de carro, vendedor de caminhão, vendedor de avião, qualquer tipo de nicho. Esse Até campeão para de conseguir vendas olha um para o mesmo. emprego, a gente precisa vender nosso currículo, né? Então, porque na hora da entrevista, você vende até Vai a casa ganhar do o melhor deserto. Mas, vendedor, com entendeu? Eu certeza. quero Muitas ver na vezes hora não é da o melhor prática. currículo que vence. Muito bem. Então, o campeão de vendas olha para o mesmo problema do anterior, que está reclamando, e vê aquilo como oportunidade. Aí ele escreve assim, aí ele fala assim, desculpa. Opa, resolvendo isso, eu vou ganhar a confiança do meu cliente e minhas vendas vão disparar. Olha a mentalidade do segundo vendedor. Hein? Então, cada cabeça
Essa é uma sentença, diz o velho ditado popular. Duas pessoas, até muito próximas, como os dois colegas de trabalho, há muitos anos, ou marido ou mulher, ou mesmo dois irmãos gêmeos, às vezes reagem aos acontecimentos de formas opostas e referentes. É realmente, por quê? Eu penso de uma forma, meu amigo pensa de uma forma, você pensa de outra forma. Então, gente, vivem praticamente a mesma realidade, mas o sentimento de cada um são diferentes. Um olha para o futuro com ansiedade, pessimismo, enquanto o outro olha com certeza da vitória. Então a gente fica nessa live, vamos entrar nesse universo da mentalidade para a gente entender, despertar, para a gente prosperar. Beleza? Então vamos ao primeiro tópico desse Antes tema de, com- espetacular. antes de Oi? começarmos, antes de começarmos, Luiz, vamos pedir pro pessoal enviar, pegar esse aviãozinho aqui, ó, e vamos mandar essa live para o máximo de pessoas que vocês conseguirem aí, porque eu garanto para vocês que hoje vocês vão aprender muita coisa. Muito Tem bem. mais de 10 anos que eu estudo desenvolvimento pessoal, já fiz muito Espetacular. curso, já li todos os clássicos, posso garantir para vocês. E aprendo hoje com os melhores do Brasil na área de desenvolvimento pessoal, tá? Tô falando aí de mentorias que eu faço, que eu sou mentorada, né? De Aham. bilionários brasileiros. Então, assim, eu tentei compilar as maiores chaves para trazer para vocês aqui hoje, para que a gente possa, seja você um chefe da empresa, um líder de equipe, ou mesmo um funcionário que quer se destacar, vai poder aprender muita coisa aqui hoje. Então, quem puder também ter papel e caneta para ir anotando, para ir revisando, para ir. É aula, gente. Vamos arregaçar Muito as bem. mangas, abrir a mente e alcançar sucesso. Espetacular. Então, gente, vamos enviar aí para 7 pessoas, pessoas mais próximas de você. Entretanto, a Viviane vai falar como é que vai funcionar esse sorteio da quem vai ganhar a mentoria com ela. Fala um pouco É. sobre isso aí. O que que eu Entretanto, as pessoas estão o enviando. que que eu pensei até para Tá. um benefício de quem assistir todo o conteúdo aqui, quem participar, quem interagir. Vai ser o seguinte: vocês vão comentando aqui e vão anotando os principais códigos que vocês pegaram aqui, os principais ensinamentos, virada de chave, um insight, uma inspiração, alguma coisa que vocês aprenderam na live aqui. Vai anotando isso. Depois, quando essa live for para o ar, que ela ficar salva, você vai lá, comenta na live, tá? Comenta na live e marca, faz um print da nossa foto aqui da live e marca a gente lá nos stories de vocês. A partir daí, eu vou fazer um sorteio que vai ser aleatório, vou colocar o nome das pessoas. Eu posso até filmar depois nos meus stories fazendo isso para vocês. E aí, sorteio essa pessoa que vai ser a ganhadora de pelo menos 1 hora, a depender do interesse, porque se eu ver brilho no olho, ver vontade de mudar, aí é com a pessoa, mas pelo menos 1 hora de mentoria comigo. Espetacular. Então vamos lá, gente. Viviane, fala pra gente se vendas e mentalidade andam de mãos dadas. Explica mais melhor sobre isso aí. Na verdade, mentalidade para mim é o que governa tudo na nossa vida. Por quê? Dizem que nós somos fruto os nossos resultados são fruto das nossas escolhas, mas as nossas escolhas são guiadas pelas nossas crenças. De maneira que muitas vezes nós fizemos escolhas automatizadas, a gente nem presta, nem se dá conta. Entendeu? Então, se você não tiver uma mente alinhada com o objetivo que você quer alcançar, você está só se iludindo. Por isso que o princípio de tudo, na minha visão, é a mudança de mentalidade, é ressignificar a crença, é entender de onde vem isso que você sente por você, por que que você não consegue atingir aquele resultado. E a gente vai fazendo uma retrospectiva e vai ressignificando aquele conhecimento, aquela cultura, aquela é, um exemplo bem corriqueiro que a gente tem aqui no Brasil, que sorte no jogo, azar no amor, né? Como se a gente não pudesse ter acesso a tudo. E a gente pode ter acesso a tudo. Nós vivemos num mundo abundante. Basta que a gente desenvolva capacidades para conseguir conciliar esse ter tudo, né? E eu acredito muito que, por sermos seres trinos, para quem nunca ouviu falar,
ser trino é a trindade que existe em nós, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Então não basta eu ser bem-sucedida no trabalho e eu ter uma família que eu não consigo me relacionar. Não basta eu ser bem-sucedido no trabalho e eu não ter paz no meu coração. Então, nós precisamos olhar para esse conjunto, esse todo que nós somos, que nos forma, para conseguir ter a verdadeira prosperidade, né? Para mim, prosperidade não se relaciona exclusivamente com finanças. Para mim, prosperidade se relaciona com crescer, evoluir, servir e desfrutar a vida. Espetacular. Então, Amei. aí Deu você um tapa entende por que na cara de muita mentalidade e gente. vendas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. É verdade. Gente, fala pra gente aí o que vocês entenderam desse primeiro tópico sobre vendas e mentalidade andam de mãos dadas. Andam de mãos dadas. Comenta aí. A Marisa Bendit, Imóveis, excelente. O que você achou, Marisa? Fala pra gente aí, qual código que você pegou sobre esse tópico aí? Vendas e mentalidade, andam de mãos dadas. Vem participar com a gente. Vani Vieira. Vani Vieira, você entrou agora, muito boa noite. Nós acabamos de falar sobre vendas e mentalidade, andam de mãos dadas. Moraes, entendi tudinho. Muito bem. Você gostou, né? Então vamos lá, gente. Ô Viviane, fala pra gente como que a gente desenvolve isso. Tomar água Como, também. como tudo na Existe vida, alguma treinando. técnica? Oi, entendi. Como tudo na vida, treinando. Treinando. A gente só consegue mudar algo desde que a gente entenda essa necessidade, né? Por isso, da importância de você ter um mentor, ter uma pessoa que te inspire a buscar aquele resultado, a conseguir olhar para você, ver que você não encontra aquilo em si e se espelhar para mudar. Né? Quando você tem um mentor, você tem um direcionamento, então o caminho fica muito mais fácil. Eu precisei hoje em dia que eu consigo investir em treinamentos, né? Mas antigamente era só na base da observação. As pessoas que me rodeavam, os meus chefes, né? As pessoas que me inspiravam, eu olhava para aquele comportamento, eu olhava para a maneira de pensar, de entender as coisas, de se portar e tentava meio que copiar, né? O que hoje se fala em modelagem, naquela época, para mim, era associação. Eu ia copiando o jeito da pessoa, entendendo, para evoluir. Mas hoje em dia, com treino, né? Você tendo uma orientação, você vai treinar e vai persistir, vai ajustar, vai corrigir. E é algo progressivo, né? Não se muda uma mentalidade de escassez, por exemplo, do dia para a noite. Nós somos como uma grande cebola. A gente vai tirando camadas, né? Você vai se livrando daquilo por camadas. Quando a gente nasce, nós somos como se fosse um computador, né? Que ele vem ali perfeitinho e a gente nasce com um software virgem, né? Zerado. Aí, conforme a gente cresce, a gente tem os PES-programadores, né? Não sei se você já ouviu falar, Já que ouvi são falar. os PES-programadores são pessoas de poder e de influência na nossa vida, especialmente ali durante a nossa formação de caráter, primeira infância, adolescência, né? Quando a gente está ali desenvolvendo essa mentalidade, digamos assim, né? Lógico que ao longo da vida a gente está sempre aprendendo e evoluindo, mas lá no iniciozinho é quando o impacto é maior. Então, nós somos esse HD virgem lá e os P's programadores, que são os nossos pais, padres, pastores, padrinhos, políticos, são essas pessoas que têm influência de alguma maneira na nossa vida e vão incutindo aquele software hackeado que eles já aprenderam com outras pessoas também lá quando eles eram criança ou adolescente, né? Então é digamos assim, é uma cópia daquilo que cada um trouxe para sua vida, daquilo que cada um. O que é uma crença? É aquilo que eu acredito que seja verdade. Então, você vai trazendo e vai passando de geração em geração. Por isso que num país em que a mentalidade das pessoas é de dependência,
né? O Brasil tem essa característica. A grande massa é dependente de governo, é dependente de auxílios, é dependente de SUS, é dependente emocionalmente de político, porque se não fosse por essa razão, a gente não repetiria tantos ciclos, né? Então, é toda essa mentalidade do povo, de maneira geral, que também acaba por formar a nossa mentalidade lá na primeira infância, né? Que formou a mentalidade dos nossos pais. Só que no momento em que a gente sabe disso, a responsabilidade de mudança é nossa, né? Nós hoje estamos numa era de informática, onde a gente consegue aprender com o povo lá da China, onde a gente consegue aprender as melhores lições do povo americano. Então, está em minha responsabilidade de buscar referências naquilo que eu quero me desenvolver, né? É muito mais fácil, muito mais cômodo eu culpar a política, a religião, os coitados dos meus pais que não tiveram acesso a uma live dessas na vida deles para evoluir a mentalidade deles, né? Esses sim foram vítimas. Esses sim não tiveram acesso a nada, né? De muito poucas oportunidades. Nós aqui agora nós temos a chance de mudar e de prosperar, mas tem pouca gente aqui. Aposto que tem muita gente assistindo BBB, aposto que tem muita gente no TikTok, aposto que tem muita gente rolando Reels aí aleatoriamente, buscando dopamina barata, que é uma coisa que nós vamos falar, né? O nosso cérebro, eu sei que eu tô falando sem parar, mas você vai, pode, Deixa vai, eu que é só, muito assunto, deixa eu te entendeu? contar aqui, porque já tem alguns comentários aqui, eu gostaria de compartilhar com você. Vamos lá, o primeiro comentário aqui, eu achei interessante. Vanessa, muito boa noite, tal. Rivali, boa noite. A Marilza escreveu o seguinte: eu acredito que é preciso se ressignificar em nossas crenças e querer mudar e pressionestar tudo em harmonia em nossas vidas, todos os pontos. Deixa eu ler novamente, por favor. Consegue ler aí? Você consegue ler aí? Marisa. Consigo. Marisa Imóveis. Marisa. Ela Vamos lá. fez um Eu outro acredito comentário. Eu acredito que é que é preciso. preciso ressignificar em nossas crenças e querer mudar. E é preciso estar tudo em harmonia em nossas vidas, em todos os pontos. É isso aí. Corretíssimo, é preciso estar. Eu li errado aqui. Adriana, boa noite. O Santos escreveu o seguinte: eu encontrei minha evolução através de cursos do Senai, onde me capacitei e cheguei a professor. Cara, é Nossa, espetacular. Independente da sua profissão. com certeza. Eu ia te perguntar o seguinte, antes dessa pergunta, lá no início você falou assim, Luiz Cláudio, lá no início eu comecei a perceber no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente escolar, e eu tinha que mudar. Eu tinha que Uhum. me moldar para não ser aquela pessoa chata, aquela pessoa assim, aquela pessoa chata. Eu queria ser eu. Qual foi o seu clique? Como é que foi essa virada aí? Como é que você chegou e falou, não, eu tenho que mudar, eu sou a Viviane, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser esse chefe, eu não quero ser esse gerente. Como é que você chegou a Eu acho que, eu essa, acho que essa a conclusão? primeira mudança, digamos assim, a primeira virada foi na minha infância mesmo. Boa. De não ter acesso às coisas, entendeu? Vinham as primas da cidade e traziam as Barbies e eu nunca tinha ganho uma Barbie. Eu nunca ganhei uma boneca na embalagem assim. Eu sempre brincava com as bonecas que a gente O que ganhava, que que eram você sentia? reutilizadas, O que que entendeu? você sentia, Viviane? Eu sentia vontade de ter as coisas, ter Você ficava liberdade. revoltada? Não, eu nunca tive espírito de revolta, assim, de indignação. O meu espírito era de querer ter, entendeu? De querer correr atrás das coisas. Entendi. Porque eu olhava para a história dos meus pais e dos meus avós, os pais deles tinham sido muito mais pobres do que a gente era. Então, eu via que era possível, entendeu? Eu sei. Bastava trabalhar muito, bastava Eu correr estou te atrás das perguntando coisas. isso por quê? Porque os meus primos, minhas primas, né, melhor, minhas primas que quando vinham do Rio de Janeiro, elas faziam a mesma coisa. E sabendo que a gente não tinha condições. Então, assim, eu fui criado sem pai. Então, Uhum. só fui criado pela minha mãe.
Então, quando via situações bem superior às minhas condições, o que eu fazia? Eu ia para a praia. Eu morava próximo da praia lá em Vila Velha, né? A casa da minha mãe. Uhum. E eu ficava lá até a noite, brincava de bola com os meus amigos e só voltava mesmo na hora de dormir, porque aquilo, eu esquecia daquilo. Eu esquecia o que estava acontecendo em casa. Então era o meu refúgio, mas é aquilo, eu não desejava, eu não gostava, eu não ficava em casa para minha mãe não me ver Tu triste. Por exemplo, repudiava aquilo. por exemplo, por que eu não gosto de Natal? Por causa disso. Lá na infância, lá na década de Mas tu 70, anos ainda não 80. gosta de Natal? Ou você Não, já não superou gosto. isso? Não, Não, não mas gosto. nós vamos mudar isso. Nossa, meu Deus, o Natal é a época mais linda do Eu ano. não gosto. É a data de aniversário do cara mais incrível que já teve aqui na Terra. Vivi, A gente tem que, eu a gente tem conheço, que ressignificar. eu conheço 72 países. Eu passei Natal em alguns países. Mais fantástico que você pode ter. Tu Por passou o exemplo, Natal todo fugindo. todo fugido. Penúltimo Natal que eu tive, mais ou menos devido a um ambiente que eu estava, foi mais ou menos, tá? Foi na Noruega, assistindo a Aurora Boreal. Entendo, aquele Natal assim, ai que bacana, mas quando eu voltei pro hotel, todo mundo festejando, trocando presente. E eu, ai, poderia ter ficado lá, mas estava muito frio na altura. Então, assim, eu não gosto de Natal. Tá? Eu acho o Natal em si, tá? Esse é meu ponto de vista, tá, gente? Podem fazer Claro. comentário aí, tá? Estou aberto a sugestões. Esquece religião, esquece igreja católica, esquece Jesus, esquece tudo. Os três magos e por aí vai. É uma hipocrisia do caramba. Por quê? Durante o ano, não recebo uma ligação de um tio meu, numa tia minha, de uma prima e de um primo. Aí no Natal você tá de sacanagem, você vai ligar para mim e falar, Luiz Cláudio, Feliz Natal. Não, pelo amor de Deus, gente. Não, você tá de sacanagem Mas comigo. pelo menos lembrou de você. Não, A eu não gente, tô nessa idade a mais, entendeu, gente, a Liliane? gente conversa melhor depois Tá no bom, vamos privado lá. sobre isso. Porque Tem esse é um mais questões assunto aqui. bem doloridinho. Isso aí a gente vai. Tem. Mas, ô Santos, muito, muito bacana aí sua posição. Ele escreve ainda. Essa, então, foi uma ação positiva. Correto, cara. A Marisa escreveu de novo. É muito importante ter um mentor para essas mudanças e melhorias. Viviane, você poderia falar para a gente pelo menos 3 nomes de mentores que você já teve ao longo da sua carreira aí, ao longo da sua Claro. vida? Um dos grandes para mim é o Flávio Augusto, que é um Uhum. bilionário brasileiro. Não sei se você conhece. Ele era o dono da Wizard. Ele saiu de morador de comunidade do Rio de Janeiro e se tornou bilionário vendendo curso de inglês. Claro que ao longo da vida dele, ele comprou depois lá nos Estados Unidos uma equipe de futebol, teve vários avanços, né? Mas ele conseguiu o resultado todo da vida dele com vendas. Então, para quem acha que é só uma comissão, depende da escala que você consegue dar para essa comissão, né? Então, Ó, por incrível que pareça, hoje à tarde eu assisti um vídeo dele, tá? ele Eu é nem um, sabia que você ia falar dele. ele é um Eu cara que gosto eu dele. adoro, adoro É, o ele, adoro ele. cara, Aí cara eu gosto diferenciado. muito como mentor, eu gosto muito do Joel J, que é um rapaz jovem, né? Ele foi nadador da seleção, competidor, então eu tenho esse espírito competidor também, esse espírito de atleta. Ele é um cara que eu gosto muito, ele fala de alta performance, a nossa linguagem é a mesma. E hoje em dia, eu sou mentorada pelo Pablo Marçal, que também é uma pessoa que saiu aí de Goiânia, né? E, enfim, passou a carreira dele, a vida dele é muito parecida com a minha, inclusive. Formou em direito, era vendedor da Oi, aí depois, enfim, conquistou. Hoje as empresas dele já passam de bilhão também. Então, ele é uma pessoa que eu aprendo diariamente. E ele, de todos os mentores até hoje, ele é a pessoa que consegue conciliar o lado espiritual, que é algo que eu gosto muito. Eu acho que nós precisamos olhar para o nosso lado espiritual. Não tem como você crescer tanto na vida, buscar resultado, sem você estar em equilíbrio, em harmonia,
sem esses assuntos estarem bem resolvidos, sem você entender a sua missão aqui na Terra, que para mim a minha missão Tá, aqui na Terra está cortando? tá cortando a sua internet. Entretanto, deixa eu só dar um oi aqui. O Imoraes ainda fala, além de outras áreas que também atuam como empresário. Compositor, boa noite. Gabriele Franca, boa noite. Eliseu, boa noite. Doutora Fabiana Madasco, boa noite. Wagner, boa noite. A Marisa escreveu o seguinte: verdade, somos educados para obedecer e defender, por isso a mudança constante é importante em nossas vidas. Muito bem mesmo. O Josias, o José Vargas, nossa, o nome difícil, meu pai. Uau, que código assustador. Daniele, boa noite, Dani, boa noite. Franciele, Valdeci, Cláudio Freitas, os Imori Santos, escreveu o seguinte: eu analiso o seguinte, boa, hein? Eu analiso o seguinte: para ser um vencedor, primeiro, fé, segundo, estudo, terceiro, esporte, quarto, curso de capacitação, o esporte e a fé prática ajuda a moldar o caráter. É verdade. Você não está errado, não. Você quer falar sobre isso, Viviane? Sem Sobre fé, esses três, quatro pontos? sem fé você não levanta da cama, né? Sem fé, sem Verdade. esperança, nós não somos nada. Não estou falando fé num Deus ou né, em algo que cada um acredita, isso é livre. Mas se Isso você não mesmo. tiver, acabou o jogo. Está cortando bastante Acabou. sua ligação, Deixa eu sua abrir conexão. Tá. Eu vou abrir a. Entretanto, vou dar uma boa noite aqui. Luciana Patriota, corretora, boa noite. Arthur, boa noite, Arthur. Estou lá no Espírito Santo. Amanhã me liga, Arthurzão. Quero falar com você, irmão. Ademir Alves, boa noite. Dione Romário, boa noite. Luana, boa noite. Jamerson de Recife, corretor da XP. Tive o prazer de conhecer ele ontem, numa live lá de Portugal. Marcos, boa noite. O Tesla, boa noite. Eduardo, Tiago Monteiro. O Imorê Santos. Gosto muito do Alberto Montalvan. Não conheço, cara. Estou sendo bem sincero, hein? Psicologia do êxito, livre do líder. Não conheço. Deixa eu dar uma boa noite aqui especial para Luísa Barbosa. Ontem nós fizemos uma live espetacular de 50 minutos, onde ela abordou 3 assuntos importantíssimos. Então, quem não assistiu, vai lá na minha live ou vai no YouTube, no Bate-Papo com Varenga, que hoje, 11 horas da noite, essa live vai estar liberada para assistir. Então, boa noite. Agradeço mais uma vez aí pela oportunidade, Luísa. E Vladimir José, boa noite. Então, conclui aí. Vamos falar um pouco daqueles 4 pontos que ele falou. Falou fé, estudo, esporte e capacitação. O que você tem para falar? Melhorou, hein? Veja se a minha internet está melhor. Qualquer coisa você me fala. Porque estava tão bem no início. Pois é. Mas a minha rede está cheia aqui. Eu não sei o que. Entendi, não. É só porque, enfim. Vamos lá. Não vão nos derrubar. É isso mesmo. Vamos falar sobre fé, estudo, esporte e capacitação. São os 4 pontos que ele sugeriu para crescer. Concordo plenamente com ambos, tá? Fé. Você é a base de tudo. Você tem que. E aí entra a questão da autoimagem, né? Que é uma mudança de mentalidade. Se você não se sentir capaz e merecedor, você não vai adiante. Você pode ter o melhor produto, o melhor serviço, o melhor preço, mas você não é capaz de entregar esse valor para o cliente, né? O que é vender? O que é vender para você, Luiz? Resuma vendas. Vender, para mim, eu primeiro tenho que me auto-vender com a minha imagem. Eu me vestindo bem, eu não posso. Só vou te dar um exemplo aqui, para ser rápido. Eu posso andar de ônibus, andar de bicicleta. Se eu tiver um bom produto, que eu entenda o produto, bem vestido, ninguém me para. Mas ninguém me para.
Eu sou corretor de imóveis, eu falei hoje com você, e nas horas vagas eu vendo aviões de pequeno porte, médio porte, desculpa, e helicópteros. Então, assim, eu tenho bagagem para entrar em qualquer lugar. Final do mês agora eu vou ter uma live com a Nara, uma mentora, espetacular ela. E ela me convidou para falar sobre o network. Como é que eu consigo entrar em qualquer lugar que eu quero, que eu desejo, né? Qualquer tipo de nicho. Uhum. É simples, cara. Você tem que confiar em você mesmo. É a fé. É É a a fé fé, é a ajustada com a sua capacitação, autoimagem, né? entendeu? É assim, para mim chegar a um cliente com determinado, vamos lá, imóvel, determinado aeronave, determinado helicóptero, cara, eu tenho que estudar pelo menos uns 15 dias. Para mim chegar lá preparado para eu não gaguejar. Porque ele vai perguntar, ele vai te espremer. Sim. Na hora do bate-papo, ele vai esquecer daquele primeiro impacto, daquela imagem de um relógio Frank Muller, um Uhum. óculos Ray-Ban, sei lá, um perfume cheiroso. Aquele primeiro impacto esquece. Ele já captou. Agora eu quero ver se você é capaz de vender um helicóptero para mim. Eu quero saber se você é capaz de vender um imóvel de 20 milhões de reais. Aí que é o fera, E são áreas né? Então aí completamente volta aquela distintas, né? pergunta: o que é vendas para você? Fé? Deixa eu voltar aqui de novo. Fé? Você tem que ter fé em você mesmo. Estudo. No mínimo, tem que estudar 15, 20 dias antes para me apresentar um imóvel, uma aeronave, um helicóptero caro. Tem que ser o Sim, aí, fera. aí Por entra a quê, capacitação, Viviane? né? Não, É, eu não tenho o dia todo para vender uma aeronave daquela. Um cara que me e liga, nem o que está cliente interessado, para te entendeu? ouvir, Um né? cara desse nível que me liga para apresentar uma aeronave, eu, no mínimo, em meia hora eu tenho que convencer. Ou menos, tá? Porque ele tem mais que fazer e ficar andando comigo tomando café por aí. Então, eu tenho 30 minutos, ou melhor, 25 minutos para convencer ele. Então, eu tenho que ser o mais técnico possível para convencer que aquela aeronave, aquele helicóptero, aquela casa vai valer para ele. Eu te, eu te respondi sobre vendas? Me respondeu. Sobre vendas, eu sou um pouco mais resumidas. Venda para mim é igual Aham. venda é igual entregar solução. Eu É. tenho que ser capaz de Eu esqueci enxergar de falar de solução. que eu estou levando Solução. a solução para o cliente, né? Então, no momento em que eu É, me sinto portadora de uma solução, eu já chego de maneira diferente para o cliente. Ele não está me verdade. fazendo um Verdade. favor, eu não estou pedindo esmola, eu estou levando uma solução, algo que vai facilitar a vida dele. Por isso, daí entra a importância da capacitação. Eu preciso conhecer o meu produto, e além de conhecer o meu produto, eu acho que nos dias de hoje o grande diferencial é sim o vendedor. Por quê? Produtos similares existem aos montes, né? Especialmente quando você está tratando aí de um cliente alta renda, ele vai ter um imóvel parecido com esse ou aquela característica em vários lugares. Ele vai ter preços similares. Agora, a pessoa que está levando essa solução para ele pode ter certeza que é o diferencial. E aí, como que eu faço para me tornar mais interessante do que interessada? Porque o cliente percebe isso naturalmente, no olhar, na forma como você se porta, na postura dos ombros, no tom da sua voz, né? Como é que eu me torno mais interessante do que interessado para o cliente? Aí, agora, de maneira prática, o que eu fazia ao longo da minha vida? Porque eu não falei aqui, mas eu não mencionei, mas eu fui gerente de bancos, eu trabalhei em bancos por 10 anos. Né? Então, a minha última temporada, assim, os meus últimos 5 anos foi sempre com cliente alta renda. E aí você tem a dificuldade porque o cliente é milionário, bilionário, e você é uma funcionária de banco com um salário muito bom, mas nem perto daquele cliente, né? Daquele padrão de vida.
e o que que você pode fazer para conseguir chamar a atenção, ser aquela pessoa que, na hora que ele precisar de uma solução, por exemplo, financeira ou de imóvel, ele vai lembrar do Luiz e não vai lembrar do José, né? Uma das coisas que eu sempre busquei fazer, e até coloquei aqui na lista do bem-sucedido e para mim, o derrotado, o vendedor derrotado, é eu posso olhar para o cliente e buscar nele os defeitos dele, ou eu posso olhar para o cliente e pensar qual a nossa linha de afinidade? Que afinidade que eu tenho com esse cliente? Ou então, se eu não tenho, como é que eu desenvolvo afinidade com esse cliente? Basta pensar, por que que você é amigo de alguém? Porque vocês têm afinidade, vocês têm sobre o que conversar, vocês têm a mesma linguagem, vocês gostam de coisas parecidas. Mas e aí, como é que você faz isso quando você está lidando com um cliente de uma renda muito mais alta que a sua? Com coisas factíveis. Por exemplo, todo bilionário ou todo milionário tem uma biblioteca em casa. Então, você vai ter que gostar de ler. Você vai ter que ler alguma coisa que o seu cliente também já leu, para vocês Verdade. puxarem um assunto, para vocês, na hora de você ligar para o cliente, você já não vai ligar oferecendo. Você vai ter toda uma conversa, né? Você vai ter toda uma preparação. Muito bem. Ah, o teu cliente, aí entra o esporte. O teu cliente, hoje em dia as pessoas estão muito voltadas para um lifestyle de atleta, especialmente pessoas de alta renda. Então, que tipo de esporte ele está praticando? Ah, eu posso praticar esse esporte, ou então eu posso ler sobre o assunto. Quando eu era gerente de bancos, na minha época que as pessoas assinavam jornal e revista, eu lia todos os jornais que os meus clientes liam. Eu sabia do que passava na mente deles quando o Boa. assunto era finanças, entendeu? Eu sabia qual era a linguagem de pessoas que falavam com eles, porque se ele está lendo uma revista, o termo que aquela revista usa é um termo que eu vou usar na hora de oferecer um seguro. Muito bem. Muito bem. Ele já Muito está bem. acostumado. Ele já está Isso. acostumado com aquilo. Eu vou tratá-lo da mesma maneira. Eu não preciso necessariamente ter a mesma condição financeira. E aí entra a questão do network. Como é que eu faço network com alguém, né? Buscando afinidade, buscando desenvolver afinidade, buscando apresentar uma solução para esse cliente. Espetacular. Vamos continuar aqui. Adriana Moreira, boa noite. Arthur, boa noite. Falei. Eu parei aqui num. Luísa, já falei. O advogado 2021 escreveu o seguinte: só se vende bem o que se sabe bem. Boa! Das qualidades aos possíveis defeitos do produto. É espetacular, é isso mesmo. É espetacular. Só para complementar, na hora que você estava falando, me deu um clique aqui. Quando o cliente já tem um helicóptero e quer outro, é muito mais fácil de vender. Que eu já vou com uma solução. Que tem aeronaves de 8 lugares, 10 lugares, 12 lugares, 15 lugares. Para que ele quer? Helicóptero, a mesma coisa. Tem 2 lugares, 4 lugares, 6 lugares. Qual que você quer? Entendeu? Então tem que saber primeiro o que ele tem. Quando ele me liga, então tá, senhor, o que você quer mesmo? Ah, Luiz, me dá um esquilo, tal, 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 tal. É um R66, tal, tal. É facinho. Aí eu já vou na facada, porque eu já sei o que ele quer. Então é muito mais fácil quando você já tem do lado dele o que ele quer. Aí você já vai matar a E sede do você sabe por que é mais fácil? Porque ele já tem esse caminho neural instalado, ele já tem essa crença de merecimento cara. instalada. Aí é É muito isso mais mesmo. fácil. Tá vendo como é que é? Vai então. Até nisso, até para vender mais, vale a pena você estudar sobre desenvolvimento humano, sobre instalação de crenças, Mas sobre é. ressignificação, porque aí você já entende a maneira de pensar dele. Aham. Hoje eu respondi uma lead de um cliente, né, à procura de um imóvel, que é um imóvel de 12 milhões de reais. Mas eu não sabia, tá? Ele só queria um imóvel. Aí foi puxando, 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 da onde que ele me viu, da onde que ele me conhece, quem indicou, mas o que você quer? São quantos quartos, quantas garagens?
Você quer piscina, não quer piscina? Puxando, 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 puxando. Ou seja, ele quer todas as características que ele falou para mim, já estou correndo Uhum. atrás. Aí já estou com o parceiro no monte da rua aí para correr atrás para amanhã, o máximo dia 16, dar uma resposta para ele. Então você tem que puxar. Não adianta. Oi, tudo bem? Ah, não tenho. O cara não tem. Tem, cara. Tem no mercado, sem Não, e se procurar. não tem, a gente cria. Não Oportunidade, ou a gente tem. tem, ou a gente cria. Se eu não tenho, alguém tem. E se alguém tem, já é meu Não, amigo. não. Vai Essa atrás. palavra não tem, não rola, cara. Tá Não, doido? não Não habita rola. no nosso dicionário. Vamos lá, Marisa. Disse tudo. O conhecimento, a autoconfiança é saber interpretar o cliente. É o que eu acabei de falar. Eu tive que puxar do cliente o que ele queria para eu entender, para eu salvar ele. Salvar ele, ele me salva também. Mas você E, tem que puxar do cliente. Não e pode ficar com muitas vezes vergonha. o cliente não, o próprio cliente não sabe o que quer. Quantas vezes É você já verdade, é deve ter verdade. vendido, quantas vezes você já deve ter vendido um imóvel para um cliente? Esse apartamento mesmo que nós compramos. A gente tinha uma outra ideia na mente e Uhum. chegamos aqui e o corretor conseguiu clarear exatamente o que a gente precisava. Show, Então, cara. Isso. assim, é isso, é você ser o detentor da solução, né? Porque aí você encara até o seu produto de outra maneira. Você não joga ele Espetacular. simplesmente para frente. Você vê se se encaixa para o cliente, porque um cliente fidelizado, ele é um eterno cliente, né? Ele É é um verdade. cliente satisfeito, ele vai te trazer. Olha, no banco, a nossa principal base de novos clientes vinha de clientes que indicavam. A gente só trabalhava praticamente com indicação. Então, Que assim, legal. e aí, para manter aquele cliente satisfeito, porque daí, né, você tem que conquistar e manter satisfeito, porque ele que vai ser o teu próximo, que vai trazer o teu próximo cliente. Então, é o Verdade. desafio Espetacular. de entregar muito bem o serviço, né? Vamos lá. O esporte é muito importante, pois o vendedor precisa de ser saudável para ir à luta. Muito bem. Exaltar as qualidades do seu produto, sendo ético para não depreciar sua concorrência. Muito bem. Kátia, muito boa noite. O advogado. E ser verdadeiro nisso. Puríssima verdade. Renato, boa noite. Cássia, Thaís, boa noite. Levi, Jonathan, boa noite. João, boa noite. Elderson, boa noite. Bruno Moreno, boa noite. Perdoe insistir. Vamos lá. Ética para exaltar as qualidades do seu produto, sem depreciar a concorrência. Faça o seu cliente entender que o seu produto é o melhor. Por isso é verdade, é o que a gente acabou de falar. Ser verdadeiro, ser ético, ser honesto, não ser trapaceiro, que não adianta nada você vender uma coisa daqui a 30 dias, o cara me liga, ô Luiz, a casa tá com cano assim, ô Luiz, o avião não funciona, o helicóptero tá. Não adianta, cara. Não adianta. O pós-venda depois que é o problema, que é a dor de cabeça, pós-venda. Advogado, fico por aqui, vocês são ótimos, obrigado. Obrigadão aí, cara, obrigado pela sua participação. Wagner, boa noite. Vamos lá, nós paramos sobre como desenvolver essa mentalidade. Olha até onde que nós chegamos, hein? Olha o período, quase 30 minutos falando de um tópico só. Dê um exemplo para gente aqui, Viviane. Dê exemplos para os nossos seguidores. Um péssimo vendedor e um excelente vendedor, mas para qualquer tipo de nicho, qualquer tipo de produto. Dá um exemplo aí para a gente entender. Sim, Utilizando a técnica da mentalidade, tá? como eu sou atleta, eu preciso não pular um ponto, que é muito importante, que é o assunto esporte, tá? Bem rapidinho, vou abordar esse assunto. Nosso cérebro, do que ele se alimenta? Ele se alimenta de dopamina, né? Que é um hormônio, um neurotransmissor que a gente consegue essa recompensa imediata, é a sensação de recompensa imediata. Então, assim, quando você está rodando o celular e assistindo várias coisas, quando você está com muito estímulo visual, quando você come um doce, quando come uma comida assim que é muito sabor para você, isso tudo gera dopamina no seu cérebro, te dá essa sensação de recompensa imediata. Então, o nosso cérebro, no desenvolvimento, ao longo dos milênios, ele
busca a nossa sobrevivência. Por isso que a zona de conforto é o melhor lugar para o cérebro. Ele quer ficar lá dentro, ele não quer sair, ele não quer gastar energia. Então, o que a gente tem que fazer para conseguir ter uma mentalidade próspera, uma mentalidade vencedora? Você tem que quebrar esse padrão do teu cérebro. E uma maneira excelente de fazer isso é através dos esportes. Todo mundo que eu conheço que se deu bem na vida fala: endorfina vale mais do que dinheiro. E a endorfina você adquire, você recebe ela é produzida pelo seu corpo no momento em que você está fazendo uma prática de atividade física. Então, você vai passar a substituir um vício, algo que era ruim para o seu corpo, para a sua saúde, para a sua mentalidade, para a sua vida, você vai substituir por um vício bom, né? A gente não consegue viver sem vícios, mas a gente tem que trocá-los, né? Eu tenho que trocar o meu vício, até anotei aqui, o meu vício de reclamar pelo vício de agradecer. Já instala esse drive na sua cabeça. Toda vez que você for pensar em reclamar, um exercício que eu passo para os meus alunos é: você vai anotar todas as vezes que você reclamou durante uma semana. Todos os dias você vai ter uma listinha. Por quê? Porque daí você já começa, não, eu vou reclamar que tá frio, vou reclamar que tá calor. Aí você já começa a se autoavaliar para mudar, desinstalar essa chave e ao invés de olhar para o clima e reclamar que tá chovendo, agradece que tem um carro. Agradece que você não tá na rua, entendeu? Sim. Agradece que você não foi como nós lá, que trabalhávamos na lavoura e tava lá 40 graus, tomando aquele sol na cabeça, tendo que colher, tendo que capinar, tendo que fazer um monte de coisa. Agradece. O meu Deixa eu sonho, quando eu só- era criança, acabei de lembrar, meu sonho quando eu era criança era trabalhar no ar-condicionado, fosse o que fosse. Porque aquele calor me matava, sabe? A gente tinha que trabalhar de roupa Tadinha. comprida. Eu dizia assim, qualquer coisa que for, que eu não precisava trabalhar com as mãos sujas, porque eu detestava sujar as minhas mãos, e imagina, eu trabalhava na lavoura, e que eu pudesse trabalhar no ar-condicionado. Aí fui trabalhar em banco, deu certo, tá Deu vendo? certo. Você puxou, né? Quando você toma água, deixa eu só ler isso aqui. A Marisa, o treino diário é essencial para se ganhar um jogo, seja em qualquer profissão. Muito Com bem, certeza. muito bem. Você falou certíssimo. José Alves, boa noite. Então, complementa aí, fala pra gente aí o exemplo de um bom vendedor e um péssimo vendedor. Você deu o início, né? Vamos lá. Vai, Então, conclui. até quem quiser anotar, ó, coloca de um lado da página, como eu fiz aqui, ó. Um lado da página o bom vendedor e o outro mau vendedor. O que fazer e o que não fazer. E se você tiver mais do lado do mau vendedor, vamos mudar isso daí. Aproveita que a gente está passando todas as dicas aqui agora. Então, um dos hábitos de um bom vendedor e de um mau vendedor. Começando pelo mau vendedor. O mau vendedor é aquela pessoa que vai chegar em casa e vai para a televisão. Ele vai receber o que a programação estiver dando para ele ali. O bom vendedor, ele vai se preocupar em fazer um pouco a mais, em ler um livro, em ler um estudo, ou de, como a gente falou antes, olhar para o cliente dele, ver o que ele pode fazer para se parecer mais com aquele cliente, para encontrar uma afinidade. Então, ele usa as horas vagas dele, não simplesmente para desligar do mundo, mas para se aperfeiçoar. Outra característica que essa eu assim, ele abomino nas pessoas, aquelas que estão sempre buscando culpados. Se você é uma pessoa que está sempre buscando culpado, preocupe-se, porque você está sempre julgando os outros. E você julga o outro a partir da sua visão. E você consegue enxergar um lado da moeda, não os dois. Então a chance de você estar errado é toda. E quando você assume uma posição de buscar culpados, você não faz aquilo que é mais importante para crescer, que é buscar autorresponsabilidade. Se eu não estou conseguindo o resultado que eu quero, se as minhas vendas não estão boas, não é porque o cliente não quis comprar de mim, porque a gente está numa crise ou porque o meu chefe me deu a pior carteira de clientes.
Não, é a sua maneira de vender que talvez não esteja adequada, é a sua energia vital que talvez esteja baixa, e aí você precisa fazer uma atividade física para levantar esse astral, levantar esse moral, gerar mais energia em você. Uma pessoa com bastante energia, ela se torna irresistível. As pessoas querem estar perto, não interessa nem o que você está vendendo. Você vai atrair mais pessoas para perto de você. Uma outra coisa aqui que eu abomino: meta é teto para aquele vendedor medíocre, vamos falar assim. A meta é a base para o vendedor de sucesso. Se você é vendedor, você ganha comissão, ou se você não ganha comissão, se você quer prosperar, se você quer ganhar uma outra promoção, se você quer crescer, a meta é o que menos importa. Você tem que dar o seu máximo e viver todos os dias como se fosse o dia um. Acordar todos os dias e ir para o jogo com essa visão. No banco, nós tínhamos a meta, né, 100% dela, e nós tínhamos também o 150% da meta, que aí a gente sempre recebia uma bonificação ainda maior por causa disso. Claro que isso é um estímulo, né? Mas se você não tem esse estímulo na sua empresa, ou se você é o dono, proprietário e está recém começando, meta é piso, meta não é teto. Ela tem que ser um alvo, mas você não para ali, né? Então, essa característica hoje, se eu estivesse fazendo uma seleção com alguém para contratar para minha empresa, com certeza eu ia perguntar para ela sobre meta. Qual é a sua visão sobre meta? E como é que você ia cobrar? Qual Ah, o prazo que você daria para essa pessoa desenvolver? 3 meses, 6 meses? eu acho que daí depende muito do nicho, né? A É, gente não pode assim falar de maneira muito específica sobre isso, mas uma não, é coisa que eu verdade. acho que o líder tem que fazer, e isso eu até tinha anotado aqui para falar, o líder, a origem da palavra do inglês, ela é o guia, né? Só que no celta, na origem celta, líder é o que vai na frente. E para mim, além de líder ser o guia e é o que vai na frente, para mim, líder é aquele que sai por último. Quando o navio está afundando, o capitão é o último a abandonar o navio. Ele salvou todo mundo primeiro. Se der, ele sai. Se bobear, depender do caráter do cara, ele morre junto, porque ele viu que a incompetência dele foi tamanha por ter perdido o navio que ele não abandona. Então, o líder, ele tem que ser o exemplo, ele tem que ir na frente, ele tem que ver o, o funcionário dele, o liderado dele, ele tem que ver como o primeiro cliente. Ele primeiro tem que convencer esse liderado de que ele tem a solução na mão e de o que precisa ser feito, mostrar o caminho, e ele também tem que liderar pelo exemplo. Ele tem que estar ali junto, ele tem que estar ali disponível, ele tem que oferecer recurso para as pessoas se capacitarem, ele, né? Ele tem que estar ali, tem que estar jogando o jogo junto. E se tiver uma pessoa ainda na empresa, o líder tem que ser o último a apagar as luzes. Vou te dar um exemplo aqui, só te cortando um pouquinho. Já entrevistei algumas corretoras, donas de imobiliárias, desculpa, donos de imobiliária reclamam que a equipe dela está desmotivada, estão pedindo para sair, não vende, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Aí eu pensei com meus botões, cara, o problema não é o corretor, o problema é a dona da imobiliária, que não capacita, não acompanha, não dá curso, não vai nas visitas com um vendedor, um corretor, desculpa, né? Realmente desmotiva. Assim, tem gente e tem gente. Por exemplo, lá no início, eu sempre gostava de visitar cliente, sempre acompanhado, que é para mim aprender, me dá mais força. Com Depois que eu peguei certeza. bagagem, Fiz depois que eu muito peguei isso também no corpo, banco. é normal, né? Por que que eu cheguei a ser auditor da Renault lá em Portugal? Ouvindo e acompanhando pessoas daquela área. Quando eu era operador de peça, o último da linha de produção, eu só andava naquele pessoal. Falei, não, tá errado. Eu vou andar com técnico da qualidade. Eu comecei a andar. Aí o cara começou a falar, Luiz, estuda,
que 3 anos tem concurso aqui. As matérias são essas. Aí passei para técnico, mas a ganância era grande. Eu não quero ser técnico. Eu quero Aí ser quando a técnico da oportunidade, qualidade quando a agora. oportunidade encontra a pessoa Era preparada, bingo, né? muito bem. Aí eu comecei a andar, já era outro nível, já comecei a andar com aquelas pessoas que eu queria ser. Fui durante 8 anos. Aí surgiu uma oportunidade. Falei, Luiz, tem oportunidade de ouro. Ser auditor interno da qualidade fora da fábrica. Você vai visitar os fornecedores fora da fábrica. Foi aí que eu conheci uma porrada de país. É Londres, é Marrocos, é Egito, Turquia, Tunísia, Sicília, por aí vai. Tudo através da Renault. Mas assim, eu tive que... É escadinha. Se eu Mas ficasse... tu, mas tu entende que tu sempre teve a mentalidade de crescimento e desenvolvimento, né? Você Vou te dar, não se vou te dar não outro se exemplo. contentava com as coisas, você não queria apenas aquilo, você Não, estava sempre disponível, você estava sempre estudando a mais, indo além, sempre, buscando entregar sempre. mais. Vou te dar outro exemplo para concluir. Na minha época, entrou 35 pessoas. Na minha época. Tinha ucraniano, tinha moçambicano, tinha alguns brasileiros. Resumindo, na minha época, três a quatro pessoas ficaram na linha de produção que eu entrei junto com ele lá atrás. Aí foi, mas Cláudio, você é muito ambicioso. Não é, cara. É uma ambição sadia. Eu não derrubei ninguém, eu não sacaneei ninguém, eu não matei ninguém. Eu só aproveitei a oportunidade que me deram. Eu só andei com pessoas que me levantaram. Eu não, é assim, quando eu almoçava, na hora do almoço, na mesma, eu ficava próximo daquelas pessoas que me ajudaram lá atrás. Seria da montador de peça. Aí eles Uhum. começaram a se afastar. E eu, tá, tu não quer falar comigo, então eu vou. Entendeu? Assim, é outro É que nível. gaivota não voa com galinha. Entendeu? Então, Não, assim, não quer falar comigo, irmão? a tua Beleza. frequência, os teus assuntos, automaticamente você vai se distanciando dessas É pessoas. outro, o argumento é outro. Então é difícil, cara. É difícil você andar com pintinho. Vamos continuar. Mas é exatamente isso. E aí é o poder, entra também uma coisa interessante a gente falar do poder da ambiência. Não sei se você já ouviu falar que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? E aí Mas é. isso vale nos relacionamentos pessoais, mas no âmbito empresarial é a mesma coisa. Quem são os amigos, né, que estão ao seu redor? Quem são as suas influências? Viviane, Você, um do seu sucesso, com certeza foi por você buscar sempre as influências que eram aquilo que você queria se tornar. é verdade. Viviane, eu nunca fui de sair à noite. Nunca fui, desde garoto. E eu era obrigado a sair. Eu era obrigado a sair. Falei, mas por que você é obrigado a sair? Porque as pessoas que eu queria andar saíam à noite. E aí, Lá em o que Portugal, tô você estava falando, fazendo? né? Você estava buscando afinidade com elas, Ô, Luiz Cláudio, faz isso. pagando Luiz Cláudio, preço. fala aquilo. Luiz Cláudio, é isso. Luiz Cláudio tem um curso assim, faz, cara. Então, fora de trabalho, eu também me juntava com aquela turminha. Com Assim, eu sou grato até certeza. hoje. A gente fez um grupo aqui no Facebook, os veteranos da Renault, eu faço parte. Então, é legal, cara. Então, assim, eu vejo aquela galera lá do passado, lá de 2000. Pô, é top demais. Pô, esse me ajudou, esse me sacaneou, esse por aí vai. Mas vamos lá. Sempre tem, Mas né? tá muito top a conversa, hein? Sempre Tá muito tem. top. Gente, estamos interagindo, gente. Outro ponto Manda que você pergunta. falou sobre ganância e ambição são duas coisas diferentes, né? Muita gente acha que a ambição é uma coisa ruim. Não, a ambição é você querer mais, você querer sempre mais. Mas Não, não é o diferente da ganância, que é você querer a qualquer preço e querer o que é do outro. Não, você entende que o verdade. mundo é abundante e que tem para todo mundo, né? Mas tá Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Depende do que está instalado aqui dentro da sua mente, de muito como bem. você Isso mesmo. enxerga as coisas. E esse é um outro ponto também que eu vejo entre quem tem sucesso e quem não tem. Quem tem sucesso tem inveja. Perdão, quem não tem sucesso tem inveja. Quem tem sucesso olha para o sucesso do outro e vê aquilo com admiração. Como é que eu posso aprender
com aquilo? Como é que eu posso chegar no nível dele? O Muito que que bem. ele fez para ter esse sucesso? Você olha para o outro com um olhar de oportunidade e não com um olhar de eu queria ter o que ele tem. Não, vá conquistar, você também pode. Verdade. Verdade mesmo. Ô, Viviane, a gente concluiu, então, o quarto tema, o quarto tópico. Tem muita Então, coisa aqui para falar, mas eu acho que a gente podemos pode marcar encerrar outra por live aqui. para a gente falar mais sobre isso, porque já são Já 26, são. 8 e Nossa, 6. voou, hein? É, Voou. Agora, um último, assim, código que para mim tem me pode ajudado muito. falar. Inclusive, comecei esse Instagram com esse nome. É 1% melhor todos os dias. Se você, todos os dias, ao deitar na sua cama, naquele seu momentinho de reflexão ali, você olhar para o seu dia, você não precisa olhar para a sua vida toda. Olha para o seu dia de hoje. O dia de hoje, eu cresci 1% a mais. Ah, hoje eu me controlei no alimento. Ah, hoje eu fiz a atividade física que eu havia me comprometido. Ah, hoje eu aprendi tal coisa. O que que eu aprendi hoje? Fica esse questionamento. O que que eu aprendi hoje? Se todos os dias você buscar aprender alguma coisa nova, não tem como você não crescer e não se destacar da manada. Só Verdade, depende verdade. de você, tá em você todos os dias. Que a E gente quando anda você vai sempre acumulando no esses automático, micro né? resultados, quando a gente vai acumulando esses micro resultados, ninguém chega num sucesso sem acumular micro resultados. O macro vem do micro. Então, preocupe-se com o micro, com aquela pequena coisinha, aquele pequeno ajuste, aquela pequena melhora que você pode fazer todos os dias. E acompanhando pessoas maravilhosas como nós, que estão aqui para servir, para fazer as pessoas crescerem, não é, Luiz? Você com Verdade, certeza verdade. vai melhorar um pouquinho mais todos os dias junto com a gente. Ó, eu aprendo, viu? Olha, eu Eu tô nessa vida de live desde também, fevereiro do ano eu sou uma passado. aprendiz eterna. Viviane, já passou gente aqui espetaculares, cara. Já aprendi muita coisa, mas muita coisa mesmo. E não só de falando de assunto de corretagem, universo imobiliário. Cara, já passou aqui mentora, né, como você, advogada dos Estados Unidos, advogada do Canadá, advogada de Portugal, professora, psicólogo. Cara, já passou uma galera. Já passou muita gente aqui. E cada live é diferente. Com Hoje eu certeza. te falei sobre pauta, né? Aham. Ah, eu gosto muito de fazer pauta. Mas tem live que não tem como fazer pauta. O assunto é tão gostoso, tão bom. Te Você dar um vê que a gente exemplo foi para aqui. tudo que foi lado, né? Foi, não precisou de pauta, é verdade. Deixa eu falar aqui no nome de um cara que eu amei fazer uma live com ele. Chama Guilherme Nogueira, de Belo Horizonte. Ah, Não deixa eu fizemos pauta. anotar. Cara, espetacular. Ficamos aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Ele tomando vinho, tomando água. O cara é referência, tá? Em imóveis, é esse Guilherme Nogueira. Ele é o cara. Viviane, fala Bacana. pra gente, então, como podemos levar essa mentalidade para grandes equipes? Eu acredito que é fazendo exatamente o que a gente falou sobre o líder. A mão tá na mão do líder, né? O líder tem que parar de se sentir vítima ou buscar culpados na Isso mesmo, equipe e entrar com essa mentalidade de autorresponsabilidade. A verdade. minha equipe é fruto meu. Então, se eu não estou tendo o resultado que eu quero com eles, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E fazer, testar, dar oportunidade, ter um olhar de daqui a pouco realocar pessoas, né? De conseguir ver os talentos que tem ali. Todos nós somos diamantes brutos, que quanto mais se lapida, mais brilha. Então, você precisa ser esse lapidador da sua equipe. Não tem outro jeito. Deixa E eu é só. renovar diariamente essa venda para o Mas é seu liderado, né? Ele só vai vender aquilo que ele acredita e que ele está bem capacitado. Então, verdade. todos os dias. É igual a gente no nosso íntimo, é renovar essa nossa preocupação em querer melhorar todos os dias. É fazer isso com a equipe também. Muito bem. Você falou sobre liderança, eu entrei aqui no meu YouTube, eu fiz em dezembro, antes do Natal, uma live com uma chama Daniele Nunes. Uhum. Nós falamos 1 hora e 6 minutos sobre autoliderança, desperte o potencial para liderar. Ó,
é Que legal, vou voltado assistir. só para gerente, para diretor de produção, imobiliária, gerente de concessionária, de carro, de moto, de caminhão, só foi falado sobre isso. Que aula que ela deu sobre liderança? Você estava falando sobre liderança, eu ia te perguntar assim, mas como um líder desenvolve isso? Porque eu vou te falar, tem líder que, pelo amor de Deus, viu? A Pelo amor na do mentalidade, Senhor, mudando vocês a dois. mentalidade dele, fazendo uma mentoria com a gente, não tem o que fazer. Mas isso é verdade, Mas porque eu sei. ele precisa se entender, entender as suas crenças e ver o que precisa ajustar, melhorar, reinstalar, tirar fora. Então, tudo começa e termina na mentalidade. Não é Olha o querer vender advogado peixe, não. escreveu aí. O advogado escreveu assim: sabedoria samurai. Ser o máximo e o melhor de si em tudo. E é verdade, cara. É verdade. O verdadeiro samurai é isso mesmo. Mas tinha Excelência, uma né? antes. Ter essa mentalidade de excelência em tudo que fizer, né? Olha aqui, o Santos escreveu o seguinte: um erro comum, não, um erro de alguns vendedores é não assumir custos com anúncios pagos. Deixa eu ler de novo, ficou meio vago. Peraí. Um erro de alguns vendedores é não assumir custos com anúncios pagos. Reformula para a gente aí, não deu para entender muito não. Mas tem outro aqui ainda, peraí. Chamamos isso de melhoria contínua. Beleza, isso mesmo. Depois de Imóvel Santos, Abriar Broker. Dicas maravilhosas, Rei Santos. Isso mesmo. Estamos aqui para isso, cara. Marisa, dicas preciosas, estou amando. Muito bem. Darli Eliana, aprendendo muito. Advogado perfeito, grandes ensinamentos. Então, você falou sobre a sua mentoria. Vamos falar um pouco da sua mentoria. Qual o nome da sua mentoria? Que dia que vai abrir as vagas? Quais são as datas? Se vai ser grupo fechado, grupo aberto? Até quantas pessoas que cabem nesse grupo? Vai ter grupo de WhatsApp? Não vai ter? Vai ter apostila? Não vai ter? Fala um geralzão aí da sua mentoria. Eu tô justamente nesse momento de lapidação da mentoria, porque hoje eu faço ela individualizada, então você consegue ter um atendimento, você consegue ir na raiz da questão, né? Quando você traz para um grupo, você precisa ver conceitos e técnicas que se apliquem a todos. Então, eu estou passando por esse momento de ajuste, Boa. né? Porque eu quero dar escala. Então, para dar escala, eu preciso trazer soluções que agreguem para todo mundo. Mas vai ser, com certeza, no início do segundo semestre desse ano, porque eu também não quero simplesmente vender por vender. Meu objetivo aqui não é esse. Graças a Deus eu Muito bem. consegui atingir uma estabilidade financeira com fruto do suor do nosso trabalho. Então, o objetivo aqui é trazer valor para o cliente, trazer valor para as pessoas, é fazer a pessoa prosperar mesmo e prosperar em todas as áreas. Ela vai ter que estar disposta a mexer nessa saúde, a levantar da cadeira e fazer uma atividade física, né? Eu tô Só te indo. cortando aqui rapidinho. Um dos motivos que esse mês de janeiro, até dia 31 de janeiro, tem a minha última live com a advogada. A gente vai falar sobre hold patrimonial. E eu vou ficar para aí uns 3 a 4 meses desaparecido de live. Por isso que eu queria tanto falar com você. Eu gostei Ah, muito do seu perfil. Porque eu tenho que cuidar de mim, cara. Tenho que cuidar de mim. Já tem muito tempo que eu não faço nada. E o meu corpo está precisando de uma atividade. As caminhadas que eu faço no final de semana, e aqui um lago que temos aqui, né, o lago JK, não tá me entendendo. Eu tenho que voltar mesmo a fazer musculação. Se você não sabe, quando eu tinha meus 18 para 19 anos, antes de ir para Portugal, eu fui fisiculturista. Então, assim, eu sei mexer uau! com. Tu tem a mente do Aham. esporte, então. Você só precisa reativar Amanhã, esse. amanhã eu te mando umas fotos. Você não vai acreditar. Então, assim, Que bacana! eu quando eu estava em Portugal, aquela época,
eu não fazia nada. E de lá para cá acostumei. É porque a gente E eu vem tô de uma assim. cultura em que o foco é só no trabalho. As Então, pessoas cara, demoraram para entender que perder a saúde é um custo que é impagável e e muitas eu vezes preciso, irrecuperável. Viviane. Muitas Uhum. vezes é irrecuperável. Então não Olha, eu tenho adianta você ter 1,80 lá m, seus milhões guardados e não ter a não saúde ter para saúde, desfrutar de tudo gente. que você, de Não tudo que é? você batalhou para Vamos dar conquistar. um exemplo que todo mundo conhece aqui na live. Silvio Santos. O cara é bilionário. O cara pode comprar o que quiser no mundo, mas a saúde do cara não tem. Estava falando, eu estou com 1,80 m e eu tenho 120 quilos. Eu estou muito fora do peso. Eu tenho pressão alta. É, Esse batidão de life diário me cansa bastante. com Porque é certeza. a produção de pauta, é a produção de arte, é cortes para shorts no YouTube, postar no YouTube e fora, que eu tenho É, que vender, é eu tenho família para É sustentar. que as pessoas veem só um pedacinho, né, da nossa vida aqui, né? E Traz. por trás, Desde ontem estou toda a enchendo o seu saco. preparação, todo o estudo, porque profissionais sérios, eles se preocupam muito com a entrega, né? Então você não Nossa, consegue pai, que é a simplesmente minha cara que chegar está aqui, aqui. ligar uma câmera e a mágica Nossa, é o acontece. ambiente, é iluminação, é som, é água, é assim. Tem toda a preparação para chegar às 19 horas, para isso aqui tá tudo bonito. Né? Não pode, o quadro tem que estar certinho. É, meu filho, senão, é assim, é o meu nome, aí quando eu convidar alguém, ai, Luiz Cláudio, já não, que sua life é muito lambe-lambe, não vou, não, porque, entendeu? Já teve isso, tá? Já teve isso. No início, vou falar até o nome dela, Mariana. É a Bam 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 lá de Miami. Fizemos uma live espetacular de 40 minutos e ela teve a lata, cara de pau, de excluir a minha live porque o ambiente não estava de acordo com o padrão dela. Fiquei muito chateado, fiquei muito magoado, muito chateado mesmo. Isso não se faz. Pelo menos ela ia falar assim, Luiz, eu vou excluir. Você quer guardar a nossa live para Ah, e você nem conseguiu recordação? ficar com o material. Eu não Poxa. tenho nada. Assim, fiquei muito chateado. E assim, o mundo dá muito, olha, o mundo dá muita volta, né? Hoje completa com você é a 77ª live que eu Mas faço com você. Mas eu Se tenho tivesse certeza que a cada desanimado, live, eu tenho certeza que a cada live você ajusta e melhora um pouquinho mais. pai, cada live que eu ganho, por exemplo, na semana passada eu fiz com uma advogada lá de Portugal, eu ganhei 88 seguidores em 1 hora de conversa. Então isso aí é muito bacana para mim. Né? Eu espero mesmo que ela esteja. Não, ela não está vendo porque está tendo uma live no mesmo horário que a gente. Ela está se promovendo aí para vender uns imóveis lá em Miami. Eu só desejo boa sorte para ela, entendeu? Porque assim, não é Exatamente. isso, não é dessa forma que trata as É. pessoas. Não é mesmo. Né? Eu comecei a live com isso aqui, ó. Eu não vendo, eu não troco, eu não faço nada. Com esse celularzinho chinês, Xing Ling. Isso começou as minhas lives. Sabe quem é a primeira pessoa que me deu oportunidade? Foi uma É. advogada da Flórida, doutora Izzy Pinho. Não esqueço dela. Ninguém me conhecia, ninguém me deu crédito. Quando eu liguei para ela, ela me ligou por videochamada, nós já gostamos um do outro. E na hora, Luiz, que dia que é mesmo a live? Quero ver na minha agenda aqui, doutora, no dia que a senhora quiser. Porque eu já tinha recebido tanto não, que para mim qualquer data servia. E nós fizemos numa quarta-feira, meio-dia. Eu lembro como se fosse hoje. No total, acho que foi meia hora de live, deu acho que 13 pessoas. Deu ninguém na live. Mas a partir daí que a história começou. Que as pessoas viram ela, que ela é a pica da galáxia, ela é considerada a melhor advogada de imigração da Flórida. Aí, Olha. meu amigo, eu não precisei mais te chamar, as pessoas que me ligaram. Ô, Luiz Cláudio, tudo bem? Eu vi uma live com a doutora Izzy. Pô, cara, queria bater um papo com você. Eu falei,
É na É, hora, vamos sim. o Aí início começou. é sempre, romper essa Nossa, barreira é sempre o mais difícil, né, Luiz? Viviane, já E que passei bom que sufoco, você tá? soube lidar com o não, porque o não, você pode encará-lo. Eu gosto muito de uma frase do Caio Carneiro, inclusive, que ele tem um curso de vendas muito bacana, e é sócio do Flávio Augusto, e ele diz o seguinte: não é um cheque pré-datado para o futuro. Isso mesmo. Acabou a história. Se você Mas é. encarar o não como uma barreira que você não é capaz de superar, esquece, seu negócio já morreu. Agora, se você encarar o não como um cheque pré-datado, uma possibilidade, meu amigo, vai. Ninguém Mas é. segura alguém que quer mudar de vida. Ai, não, não se segura. E naquela época eu tava com muito tesão de vencer, viu? De Já ser venceu. hoje o que eu É sou. isso aí. É, o que hoje eu Parabéns. não ligo mais, tá? Eu ligo, aliás, eu procuro, né? Eu procuro que realmente pessoa que vale a pena. Hoje eu seleciono. Hoje Porque não é primeiro é o qualquer teu tempo, pessoa. né? É, Primeiro é o teu tempo, é a hoje não é tua. qualquer pessoa que eu fico aqui 1 hora e 20 minutos conversando. Entendendo? Eu tô longe da minha casa, minha filha tá à minha espera, ela quer ir na pizzaria. Eu falei, não, papai só vai na pizzaria quando acabar a live. Porque, assim, para mim, no meu ponto de vista, tudo que nós conversamos aqui, tá valendo a pena essa 1 hora e 20 minutos conversando com você aqui. Me agrega demais. Sim. Aprendi muita coisa. Ai, Olha a que quantidade bom. de gente que entrou e saiu. Pelas minhas contas aqui, aproximadamente já entrou por volta de 210, 215 pessoas. Pela quantidade de horas que a gente está ao vivo, as pessoas entram e saem. E eu tenho Né? Então, assim, certeza que ela vai ser muito assistida, porque muito, eu quero compartilhar com o Deus, pessoal YouTube, fora o que vai ficar YouTube. gravado pro resto da vida. Fora o YouTube. No futuro a gente vai tomar um vinho e vai dar risada aí Se com Deus nossos quiser. familiares. Olha lá como é que a gente estava, ó. Viviane, vai ter pizza para nós, né? Viviane, então já fica dado o convite, tá? Quando você for lançar a mentoria, me manda um zap para a gente fazer uma outra live, Claro, tá bom? Para a gente com falar sobre outro certeza, vai ser assunto uma honra. e a gente vai fazer uma propaganda aqui 0800 da sua mentoria, tá? Amei conversar com você, gostei demais, tá? Você tem o YouTube, que eu procurei você lá e não achei. Não, Não, eu não eu tô achei. criando nesse momento. Vai Boa. ser tudo que eu gravar agora, a partir de agora, eu também quero começar a fazer lives com a galera. Você já tem produto pra É, caramba. mas Você já tem muito produto assim, para jogar lá. eu sou muito pé no chão, assim, muito responsável, Sei. né? Então, digamos assim, essa minha mentalidade ainda precisa dar uma lapidada, porque eu sei que eu já poderia estar avançando muito mais se eu entregasse mais, entendeu? Boa. Mas tudo é um processo, é que eu É, me capacito muito, eu não, leio muito, eu estudo muito, eu não falo, nada do que eu falo não tem base. Então eu preciso buscar as bases, né? Aqui, meus livros, meus cursos, minhas mentorias. Agora eu muito já me bem. sinto pronta para com método para ensinar. Só me tira uma dúvida para concluir a live. É a sua primeira live? É a minha, assim, oficial é. Logo que Mas eu você abri saiu o. muito bem, hein? É? Que bom. Você saiu muito Logo, bem. logo que eu abri meu Instagram, eu peguei e fiz uma live correndo. Boa. Ali na Orla de Cascais, sabe? E aí entrou meu personal aqui do Brasil na live, eu chamei ele, a gente começou a falar. E eu falando e correndo, eu disse, galera, eu vou ter que parar, porque falar, correr, Mas prestar você atenção e saiu não muito cair. bem. A sua dicção é muito boa, a sua imagem é muito boa, o áudio tá bom. Durante a live realmente oscilou bastante aí a A internet, internet. mas tirando isso, cara, tá espetacular mesmo. Tá bom, gente? Então, quem não sabe o Instagram dela, da Viviane, é Eu Sou Vivi. Então entra Eu lá, dá aquela curtida. sou Vivi França. França, é isso mesmo, eu Isso, sou sem Vivi cedilha, França, Vivi Franca, isso. é Franca. Então o canal dela é muito bacana, todo dia tem um riozinho lá que ela fala, é espetacular. Eu amo quando você manda lá para mim, quando não tenho tempo durante o dia, né? Aí eu vejo a mensagem, eu fico curioso. Falei, Vivi, eu vou assistir. Eu paro para assistir. Ai, Eu amo. que Aham, bom, que honra. E você muito compartilha bacana. muito do meu conteúdo também, te Muito agradeço. bacana. Parabéns mesmo.
Então, gente, eu fico por aqui. Já são Ah, 20 e sim, vamos, 25, tá? vamos só tirar o print, galera. Tira o print para Boa, depois boa, nos boa, marcar. boa, boa. Caprichem aí. Depois não esqueçam Eu. de comentar lá a live vai ficar gravada. Vocês vão lá, comentem um código que vocês aprenderam com a gente hoje. E depois, no máximo amanhã, no meio do dia, eu já vou estar divulgando quem é que foi o ganhador Muito bem. dessa 1 hora de mentoria aí. Gente, ô Oliveira chegou atrasado. Chegou, Oliveira. Nós estamos aqui desde as 7 Mas horas. Mas vai ficar assiste, gravada. vai estar gravado, tá bom? Seja doador, Deus abençoe infinitamente vocês dois. Parabéns para os dois, Santos. Amém. Obrigadão, Obrigada. cara. Obrigadão aí pela participação. Obrigadão mesmo. Gratidão imensa. Muito obrigado aí, advogado 2021. Foz, muito obrigado. O Reni Santos, estão de parabéns. Muito obrigado. Ô, cara, eu só convido gente fera. César, muito boa noite, César. Leandro Zulu, boa noite. Felipe Braga, Márcio, cara, é muita gente, é muita gente. Viviane, então fica marcado lá para junho, agosto, a gente se encontrar aqui novamente para falar da sua mentoria. Até lá, seu YouTube já está no ar e a Já vai estar gente bombando, com amadurece, certeza. se Deus quiser. Então, olha, gente, fica com Deus, tá? Tchauzinho. Deixa o meu abraço aí pro Obrigada seu por todo marido, que mundo. ele fez Luiz, aniversário obrigada. ontem. Fez aniversário ontem. Eu que agradeço ele ter liberado você para falar aí. Um Tá? beijo Dá meu para forte ele, meu abraço amor. para ele aí, tá? Não conheço, mas eu já vi pelas fotos aí, é um cara muito gente boa É e uma pessoa realmente incrível. merece estar. E tá nos planos comprar uma aeronave, viu? Por enquanto, Opa, ô ainda Glória! não. Ô Mas, Glória! ó, já tenho o vendedor. Glória! Ô Glória! Vamos ter mais live sim, pode ter certeza, relaxa. Mas vamos sim, cara, com ela vai ter, isso aí com certeza, tá bom? Josi Bolfin, muito boa noite. Chegou no finalzinho, tá? Mas a live vai estar gravada e dá aquela curtida aí pra gente. Então, gente, boa noite. Tenha um ótimo beijo, meu amor da minha vida. Olha Advogado ele aí. 2021-2023. Então é ele. É ele. Boa noite, boa noite. Prazerzão aí, camarada. Fica com Deus, gente. Até a próxima. Tenha um ótimo final de semana. Muito obrigado mais uma vez por ter tirado essa hora, 1 hora e 30 minutos para esse bate-papo. E com certeza vai agregar a vida de muita gente que vai assistir, tá Com bom? certeza. Agradeço Obrigada, demais Luiz. e mais uma Obrigada vez, mesmo. um feliz ano novo para todo mundo que entrou e saiu da nossa live. Gente, Luciano, fica com Deus aí. Boa noite. Você chegou no finalzinho. Tchau, 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 gente. tchau. Vivi, um Obrigada. abração, Um tá? abração, fica com Gratidão. Deus. Obrigado, Vivi. Valeu. Valeu. Valeu.